Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sofia Pedro. Vamos dar continuidade ao estudo da mensagem de Fernando Pessoa e vamos passar à análise da terceira parte, o encoberto. Para iniciarmos esta análise e não se tornar demasiado extensa, vamos dividir em três partes, sendo que vamos passar então à análise da primeira parte, ou seja, os símbolos. A terceira parte da mensagem, que Fernando Pessoa intitula de O Encoberto, foi escrita, na sua maioria, depois de 1928. Tal como já tínhamos visto na primeira parte da mensagem, ou seja, no brasão, também nesta parte Fernando Pessoa vai fazer uma divisão. Não vai ser a mesma divisão que já fez no brasão, vai ser uma divisão tripartida, o que é curioso uma vez que esta é a terceira parte da mensagem, que vai ser dividida em três partes. A primeira parte vai ser denominada Os Símbolos e terá 5 poemas. A segunda parte será denominada Os Avisos e tem 3 poemas. E a terceira parte é intitulada Os Tempos e tem também, tal como a primeira parte, 5 poemas. E apesar de todos concordarem que a mensagem não é já por si um livro de poemas fácil de interpretar, a terceira parte do encoberto vai ser das três e, na minha opinião, a mais complexa e a mais esotérica da mensagem. Vamos encontrar aqui aquilo que é considerado o Fernando Pessoa hermético, uma linguagem mais hermética, muito mais esotérica. E como já tínhamos visto anteriormente, as razões que levaram Fernando Pessoa a dividir a mensagem em três partes terá a ver então com o ciclo da vida, o nascimento, o crescimento e depois a morte. Uma vez que estamos a falar do encoberto, vamos então agora passar a esta última parte daquilo que é o ciclo da vida e, neste caso, a morte de um império, mas também já aquilo que vai ser a sua ressurreição. E não podemos falar da terceira parte da mensagem sem nos referirmos ao mito sebastianista. Uma vez que esta terceira parte é intitulada de O Encoberto, Fernando Pessoa parece avisar-nos de que se vai falar em mistérios. E não nos podemos esquecer que Dom Sebastião, já antes de nascer, era o desejado e depois de morto foi o esperado. E toda esta terceira parte vai revolver à volta de profecias. Profecias de esperança, profecias de um Messias que virá para salvar Portugal e voltar então a fazer dele um grande império. Não o império material que já tínhamos sido anteriormente, mas o império espiritual. Portanto, vamos passar do corpo agora à alma. E quem é este encoberto? Este encoberto vai ser então o imperador deste quinto império. Vai surgir depois de uma morte iniciática e trará consigo essa luz do etéreo que vai revelar o Santo Graal, que dissipará o nevoeiro e que é a força criadora das nações. Tal como as outras duas partes, também a terceira parte da mensagem tem uma epígrafe latina. Pax in excelsis. Esta epígrafe latina tem como tradução a paz nas alturas ou a suprema paz, o que acaba por ser, no contexto desta parte e também da própria mensagem, uma mensagem de paz e de fraternidade. É quase como um apelo que Fernando Pessoa faz, um apelo à fraternidade, um apelo à paz, à espiritualidade, à parte mais da alma e não do corpo. Ora, a totalidade de poemas desta parte, portanto 5 na primeira parte, 3 na segunda e outros 5 na terceira, equivale a 13. E mesmo antes de passarmos aos avisos e aos tempos, temos de começar com a primeira parte, que será os símbolos. E temos que considerar então que Fernando Pessoa, nesta parte do encoberto, não vai falar propriamente da morte de uma nação, mas sim da sua ressurreição. Temos algo que vai renascer, não exatamente igual àquilo que era anteriormente, mas de uma forma diferente, uma vez que neste momento não nos interessa o império material, o império físico, mas sim um império mais espiritual. Sendo assim, a conclusão a que vamos chegar é que a morte é apenas um estado transitório, não é algo que é final. É sim um processo de ressurreição do corpo morto para o transformar em algo diferente e melhor. E qual é o primeiro símbolo que Fernando Pessoa vai escolher para iniciar precisamente a parte dedicada aos símbolos? E obviamente que teria de ser Dom Sebastião.
Este é então o primeiro poema da primeira parte do Encoberto. E eu vou passar a ler. Primeiro, Dom Sebastião. Esperai. Caí no areal e na hora adversa que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa o areal e a morte e a desventura se com Deus me guardei? É o que eu me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Esta é a base de partida para o Encoberto, é o corpo morto de Portugal. E temos de lembrar que esta figura já havia surgido na primeira parte da mensagem no brasão, nomeadamente na subparte das esquinas, com o título Dom Sebastião, Rei de Portugal. Aqui já não temos a figura como Rei de Portugal, mas simplesmente como Dom Sebastião, como um mito. A figura carnal, a figura física está praticamente a dissolver-se e a transformar-se no mito que ela é. O que importa aqui para Fernando Pessoa é esta essência do mito. Não é a carne física, esta ficou para trás, mas aquilo que simboliza a imagem, a ideia, a figura de Dom Sebastião. E então o que significa este símbolo? Uma vez que está aqui logo a iniciar esta parte do Encoberto, ele é o mito fundador do novo Portugal, do novo Império. E voltamos então a ter a figura a falar na primeira pessoa. E nesta primeira estrofe, o que é que pede Dom Sebastião? Dom Sebastião pede tempo. Ora, segundo as narrativas da Batalha de Alcácer Quibir, momentos antes de Dom Sebastião ter morrido nas areias de Marrocos, ele terá proferido as seguintes palavras: morrer, sim, mas devagar. E pode então ser a referência a este esperai. Ora, para a pessoa, a morte não é a meta, não é o fim, é apenas um estado de transição entre dois momentos. Daí que esta hora adversa a que se refere o sujeito poético é precisamente este estado transitório. E na segunda estrofe confirmamos que esta ideia da morte, para quem acredita na imortalidade da alma, não vai ter significado, uma vez que o que importa é a alma, é a essência, e essa não morre, essa permanece sempre viva. Quem guarda esta essência vai ser então Deus. E não podemos pensar que é a figura do rei que vai ficar, que vai permanecer, mas a essência dos seus atos, da sua coragem, o eco daquilo que ele sonhou e que ele tentou concretizar, a sua força, a sua vontade e, acima de tudo, o seu mito e o seu sonho. E é por isso, precisamente nesta estrofe, Dom Sebastião afirma: o que eu me sonhei é que eterno dura. E do primeiro símbolo passamos para o segundo, ou seja, o Quinto Império. E vou passar a ler o poema. Segundo, Quinto Império. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho, no erguer de asa, faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura. Nada na alma lhe diz mais que a lição da raiz, ter por vida a sepultura. Eras sobre eras se somem no tempo que em eras vem. Ser descontente é ser homem. Que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. E assim, passados os 4 tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro, que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, cristandade, Europa, os 4 se vão para onde vai toda a idade. Quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião? A seguir ao mito do Dom Sebastião, Fernando Pessoa vai então escolher o mito do Quinto Império. E vamos verificar que Fernando Pessoa vai construir este poema com 5 estrofes, sendo que cada estrofe tem 5 versos. E vamos perceber também que o número 5 aqui vai simbolizar esta ideia de perfeição. E não nos podemos esquecer que também é o Quinto Império. Portanto, temos aqui o Quinto Império com um poema com 5 estrofes e cada estrofe tem 5 versos, ou seja, são quintilhas.
Este mito do Quinto Império não é uma novidade, já é antigo. A primeira vez que surgiu referido foi numa referência bíblica, e é precisamente nessa referência bíblica que o profeta Daniel relata um sonho de Nabucodonosor, rei da Babilónia, e nesse sonho o monarca viu 4 impérios e um quinto império que seria sempre eterno, uma vez que não era material, mas sim espiritual. Fernando Pessoa, não só se baseando nas trovas de Bandarra, mas também em Nostradamus, em Camões e no Padre António Vieira, considerou que este quinto império era o Império Português. Defendia este quinto império português não como um império material, mas como um império espiritual. E é então que Fernando Pessoa, na primeira estrofe, vai começar por ironizar. E ironizar o quê? Ironizar todos aqueles que se deixam ficar em casa e que se dão por satisfeitos com aquilo que têm. Todos aqueles que acham que este sonho do Quinto Império é uma loucura e que não vale a pena lutar por ele. A felicidade que eles consideram felicidade, para Fernando Pessoa até pode ser felicidade, mas não será a verdadeira felicidade. E quem se contenta com pouco é uma alma simples e, em vez de viver, apenas sobrevive. No entanto, pelo contrário, quem tem um sonho tem algo que vai fazer com que ele possa voar. Ou seja, um sonho tão grande que nem a própria lareira de uma casa tranquila, confortável, segura, o pode impedir de sair e arriscar. Obviamente que quanto mais se arrisca, maior também pode ser a recompensa, e é por isso que as pessoas sonham, é por isso que as pessoas arriscam. E na segunda estrofe vai voltar a reforçar aquilo que já disse na primeira estrofe. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura. E estas são pessoas que não sabem que há mais na vida do que esta felicidade. Ter por vida a sepultura é algo que Fernando Pessoa despreza. E já no poema relativo a Dom Sebastião, que nós encontramos também na primeira parte da mensagem no brasão e na subparte das esquinas, já tínhamos também esta ideia de que o homem sem um sonho não é nada a não ser um cadáver adiado que procria. E aqui voltamos outra vez a ter a mesma ideia reformulada de uma outra forma, e também num poema dedicado a Dom Sebastião, mas Dom Sebastião já completamente ou quase completamente considerado um mito. Uma vez que o sonho é o que interessa, não interessa a ação, interessa a intenção. E neste caso a intenção de ir mais longe, de sair fora daquele comodismo que nos prende à normalidade e que nos impede de nos tornarmos muito maiores do que aquilo que é o nosso corpo mortal. Já na terceira estrofe, verificamos então que o tempo é cíclico, vem em eras, é feita de gerações que passam. E a cada geração que passa, a cada era que passa, o homem continua a mostrar-se descontente. Mas um novo tempo se adivinha, vem aí uma nova ordem. Há uma visão que a alma tem e que nos mostra que vai surgir algo de maior no nosso futuro. E é aqui na quarta estrofe que Fernando Pessoa vai então indicar os 4 tempos, ou seja, os 4 impérios que já passaram, e que vai deixar já a referência ao surgimento deste quinto império, deste novo império que vai surgir da noite para iluminar o mundo com a sua luz espiritual e de conhecimento. E na quinta estrofe temos então a confirmação de quais são os 4 impérios que já passaram, segundo Fernando Pessoa, e sabemos então que são a Grécia, Roma, a cristandade e a Europa. E o quinto império só se cumprirá no plano espiritual. E é precisamente no final desta quinta estrofe, portanto no final do poema, que Fernando Pessoa lança um desafio ao leitor. Quem vem viver a verdade, que morreu Dom Sebastião. Pessoa exorta então a aparição desse império grandioso, de um império final, de um império de fraternidade, de um império de paz e que vai permanecer para sempre. Esta interrogação retórica desafia então o interlocutor a refletir sobre esta figura do Dom Sebastião e pensarmos um bocadinho no seu exemplo, pensarmos no seu exemplo de coragem, no seu exemplo de força, no seu mito. E é através desta crença de que este rei vive neste seu exemplo de sonho é que algum dia se pode concretizar então este quinto império espiritual. Sendo assim, este novo tempo vai depender então do regresso deste Dom Sebastião mítico, deste Dom Sebastião espiritual.
E vamos continuar com a figura do Dom Sebastião neste terceiro poema dos símbolos, ou seja, o desejado. E vou passar a ler o poema. Terceiro, o desejado. Onde quer que entre sombras e dizeres jazas, remoto, sente-te sonhado e ergue-te do fundo de não seres para teu novo fado. Vem, Galaás com pátria, erguer de novo, mas já no auge da suprema prova, a alma penitente do teu povo à Eucaristia nova. Mestre da paz, ergue teu gládio ungido, Excalibur do fim, em jeito tal que sua luz ao mundo dividido revele o santo grau. E podíamos pensar que esta terceira referência ao rei Dom Sebastião iria ser uma repetição daquilo que já tinha sido dito para trás, mas não, vamos reparar que há aqui uma alteração. O rei progressivamente está a tornar-se cada vez mais simbólico e menos físico. Temos um rei que está a perder completamente o aspecto humano e a tornar-se num símbolo puro e absoluto. Este é o terceiro poema em que Fernando Pessoa fala diretamente de Dom Sebastião. O primeiro, como eu já tinha dito anteriormente, acontece na primeira parte da mensagem, no brasão, na subparte das quinas, em que o poema se intitula Dom Sebastião, Rei de Portugal. Vamos encontrar aí um rei Dom Sebastião, ainda homem, apesar de louco, mas ainda homem. Já aqui na terceira parte, na parte dos símbolos, encontramos então o poema Dom Sebastião, em que o rei já não é carne e osso, já se está a dissolver naquilo que é o seu mito. E agora temos o desejado, em que o rei perde completamente a sua característica física, em que nem sequer tem nome, e está praticamente quase um mito perfeito. E é assim que vamos encontrar Dom Sebastião na primeira estrofe, quase que uma memória que anda entre sombras e dizeres. Ele é apenas um rumor, ele é passado de pessoa para pessoa, ele é apenas falado, ele é uma memória. Mas tal e qual como todas as memórias, não morre e basta que o sonhem para ele ser tornado outra vez realidade, trazido de novo até nós. E isto é que é o mito. O mito é algo que não existe, mas que basta nós falarmos sobre ele para ele passar a ser algo concreto. Ergue-te do fundo de não seres. Temos aqui outra exortação. Há agora uma nova missão e esta nova missão vai caber ao mito, um novo fado. Inicialmente, enquanto Dom Sebastião era carne e osso, o seu fado era outro. Neste momento, enquanto mito, já vamos ter um fado diferente. E neste caso vai ser então trazer de novo vida ao corpo morto de Portugal para ele ser então considerado o quinto império do mundo. Temos na segunda estrofe a referência a uma figura que aparece muito nas lendas arturianas e que é precisamente o mito de Galaás, ou, em inglês, Sir Galahad. Ora, e quem é que era Galaás? Segundo a lenda, Galaás era filho de Lancelot e um dos cavaleiros da Távola Redonda. Era nobre, era um indivíduo de grande pureza e, juntamente com outros dois companheiros, conseguiu achar o Santo Graal e depois foi levado para o céu. É assim que Fernando Pessoa vai então comparar Dom Sebastião em nobreza e caráter com Galaás. E compara-o como? Dizendo que ele é um Galaás com pátria, uma vez que os cavaleiros da Távola Redonda não tinham uma pátria, mas estavam apenas ligados a esta Távola Redonda. E o que é que lhe vai pedir? O que é que vai pedir a este Galaás com pátria? Vai-lhe pedir uma ação não de guerra, mas sim de paz. E tal e qual como Galaás também tinha uma missão, e a missão era encontrar o Santo Graal. Era uma missão de paz, não de guerra. Este auge da suprema prova será então este momento crucial da história. Na terceira estrofe encontramos aqui a referência a mestre. E já no poema Dom João I, em Os Castelos, na primeira parte da mensagem, brasão, também tínhamos a referência a mestre. É esta palavra, é uma referência muito templária. Neste caso é o mestre da paz. E esta referência vai ser bastante rosacruciana. A ideia de mestre mais a ideia de paz juntos dão precisamente esta ideia muito hermética e muito esotérica, uma vez que os rosacrucianos também consideravam que a missão que teriam seria esta ideia de paz universal, de fraternidade no mundo. O que é então o rosacrucianismo ou Rosa Cruz? É um movimento filosófico que se popularizou na Europa no início do século XVII, após a publicação de vários textos que falavam na existência de uma ordem esotérica que até então era desconhecida para o mundo.
Rosa Cruz vem da personagem lendária Christian Rosenkrantz e que dizem que terá sido o iniciador precisamente desta ordem. A Ordem de Rosa Cruz é uma organização internacional de caráter místico e filosófico que tem como missão o espírito de fraternidade, respeitando sempre a liberdade individual. Tinha também como intuito auxiliar à evolução espiritual da humanidade. É assim que Dom Sebastião aparece aqui na terceira estrofe como um cavaleiro, mas não como um cavaleiro que vai para a guerra, mas sim como um cavaleiro da paz. O seu gládio ungido não traz o conflito, mas sim a mudança. E é por isso que a expressão Excalibur do fim reforça precisamente essa ideia. É uma espada, sim, mas neste caso é o símbolo da paz, do último reino, do reino do fim. E é por isso que dessa espada vai jorrar a luz que vai mostrar ao mundo dividido o Santo Graal. E concluímos então que este símbolo, este mito, este Dom Sebastião, vai ser ele então o portador desta luz ao mundo, esta luz que vai tirá-lo das trevas e vai trazer-lhes então o conhecimento, a liberdade e a fraternidade. E depois deste desejado passamos então ao quarto símbolo e neste caso as Ilhas Afortunadas. E vou passar a ler o poema. Quarto, as Ilhas Afortunadas. Que voz vem no som das ondas que não é a voz do mar? É a voz de alguém que nos fala, mas que se escutarmos cala por ter havido escutar. E só se meio dormindo, sem saber de ouvir, ouvimos que ela nos diz a esperança, a que como uma criança dormente, a dormir sorrimos. São ilhas afortunadas, são terras sem ter lugar, onde o rei mora esperando. Mas, se vamos despertando, cala a voz e há só o mar. E de onde é que este encoberto vai regressar? Segundo este poema, vai regressar destas ilhas, onde se encontrava à espera. Sabemos que a lenda diz que Dom Sebastião irá voltar numa manhã de nevoeiro no seu cavalo branco vindo de uma ilha longínqua. E é nessa ilha que ele esteve à espera até o momento certo para regressar. Segundo alguns mapas mundi, esta ilha ou estas ilhas afortunadas ficariam a oeste da costa africana, como se pode verificar neste mapa. Como é que se vai então operar este regresso do desejado de Dom Sebastião? É precisamente neste poema que nós vamos ter essa resposta. E ele começa então por dizer que não vai haver um regresso desta ilha, uma vez que o Dom Sebastião físico não pode regressar, portanto não vai regressar, nós não vamos ter esse regresso, portanto as pessoas podem ficar à espera que isso não vai acontecer. Este mistério, este segredo, este rumor, se as pessoas começam a falar ou começam a ouvir, ele desaparece. Porque o mistério só é mistério enquanto permanece mistério, porque a partir do momento em que é descoberto, ele desaparece. E estes mistérios não podem ser encarados como realidade. O mistério fala, sim, mas fala por símbolos. E o mistério que se revela, obviamente que vai perder o seu poder. E este mistério só se vai entender, de acordo com o que diz aqui a segunda estrofe, de uma forma muito inconsciente, quase que a dormir. É uma voz que se vai revelar não por se forçar, mas precisamente pelo oposto. Vai se revelar por intuição, por instinto, a dormir, inconscientemente. Sabemos que fazemos, mas não sabemos que estamos a fazer. Não há aqui uma compreensão propriamente dita deste mistério, mas sim a ideia de crença. Temos de acreditar porque inconscientemente já sabemos isso. Portanto, não há necessidade de sermos forçados. E é por isso que na terceira estrofe Fernando Pessoa chega a uma conclusão. Estas ilhas não existem, existem apenas nas lendas. Aquilo que fica de todas essas lendas é a ideia da esperança. A ideia do sonho, porque essa voz não reside em ilhas materiais. E se tentarmos escutar essa voz, ela cala-se porque deixa de haver mistério e deixa de haver segredo. O segredo tem a sua força e o mistério tem a sua força porque são mistério e são segredo e continuam a ser assim. Fernando Pessoa faz aqui um aviso muito poderoso a quem está a esperar pelo rei Dom Sebastião físico. Ele vai regressar, não vai regressar de maneira física, vai regressar como um símbolo e como um mito. E é por isso mesmo que as Ilhas Afortunadas também não existem como realidade, elas não cabem na nossa realidade e elas são irreais.
Fernando Pessoa vai terminar então a parte dos símbolos de forma completamente esotérica. Portanto, se nós começarmos a perder o corpo físico de Dom Sebastião ao longo da mensagem e particularmente aqui no Encoberto, chegamos então a este poema que é precisamente o Encoberto, que vai ter o nome da terceira parte também e que nos vai mostrar o símbolo absoluto desta ideia de Dom Sebastião como um mito. E vou passar a ler o poema. Quinto, o Encoberto. Que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa, na cruz morta do mundo, a vida que é rosa. Que símbolo divino traz o dia já visto, na cruz que é o destino, a rosa que é o Cristo. Que símbolo final mostra o sol já desperto, na cruz morta e fatal, a rosa do encoberto. Chegamos então ao símbolo perfeito, essência pura do mito. Depois de sujeitar esta figura do rei por várias fases, chegamos então à fase final. É quase como se Fernando Pessoa passasse o rei Dom Sebastião por peneiras, em que ele começasse a peneirar primeiro de uma forma mais grossa até chegar ao mais fino, ao mais puro do pozinho, e neste caso a essência. E a essência que nós queremos é a essência completamente pura, imaculada, o mito, a alma. Nada de físico, nada de corpo, nada de realidade. Tudo o que seja sonho, tudo o que seja imaterial e irreal, encontramos então aqui no Encoberto. E começa a primeira estrofe com uma pergunta retórica para o leitor. Que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa? E já tínhamos visto na primeira parte da mensagem, no brasão, que o mito é o nada que é tudo. O mito fecunda a realidade. Ele nem sequer precisa de existir para tornar a realidade aquilo que ela é. E vimos isso precisamente com Ulisses, que não existe, mas fundou Lisboa. E Fernando Pessoa responde à questão. É a rosa. Esta rosa é uma referência maçónica à Ordem Rosa Cruz, ou Fraternidade da Rosa Cruz, que é uma antiga ordem, que é um repositório de conhecimentos ancestrais esotéricos. A rosa, nesta estrofe, vai simbolizar a vida. A cruz, neste contexto, vai representar então a morte. Cruz morta do mundo. Mas também não nos podemos esquecer que é da morte que vai surgir de novo a vida. Uma vez que temos aqui referências a Cristo na cruz, que foi crucificado, mas acabou também por voltar à vida, portanto, por ressuscitar. Neste caso, obviamente que Fernando Pessoa está a falar do Dom Sebastião, e está a falar do Dom Sebastião de uma forma muito mais simbólica, muito mais imaterial. Na segunda estrofe temos aqui mais informações que nos dizem precisamente que esta cruz vai representar o sofrimento e que a rosa vai representar o Cristo, neste caso o Messias, aquele que nos vai trazer a redenção através do martírio, mas também através da verdade. E tal como Cristo, também a rosa vai sofrer o seu destino na cruz. Na terceira estrofe ficamos então a saber que este símbolo é final, é o símbolo definitivo, é aquele que vai trazer o império final e que este império terá de ser o império do Espírito e não outro. É um símbolo que mostra já o sol desperto, ou seja, esta verdade iniciática, o conhecimento, a luz da sabedoria e que nos vai revelar então aquele mistério. Esta cruz vai representar então o final da obra e é uma obra que é concluída, é uma obra que já não vai ter o regresso à ignorância, porque uma vez que nós obtivermos o conhecimento, já não conseguimos fechar os olhos a essa luz e já não podemos voltar atrás. Terminamos então aqui a análise da primeira parte do Encoberto, neste caso os símbolos, e passaremos numa próxima aula à análise da segunda parte do Encoberto, os avisos. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Sofia Pedro.